Deixa só eu... Alguém só precisa dizer para mim se está aparecendo para vocês a tela. Tá aqui. Tá aparecendo, professor. Tá ok. Ok, beleza. A gente já se fala um pouquinho. Era bom abrir a câmera depois, mas agora nesse momento não, né? Para a gente pelo menos se olhar uma vez só, né? Para saber quem é. Então a gente vai tentar, como eu faço sempre em todas as turmas, fazer um resumo dos nossos acordos pedagógicos para esse semestre aí. Vocês já devem ter visto no site, no SIGA, que eu já postei algum material, que é a cópia das telas da aula de hoje, que a gente vai fazer essas apresentações, uma cópia também do plano de ensino resumido, que também já está pronto no SIGA, delineado pelo menos, e também o endereço do material das notas de aulas que a gente vai projetar aqui. Praticamente quase todos os slides que eu vou projetar, eles estão colocados naquela coletânea ali, de uma certa forma para ajudar aí vocês, e ninguém precisa ficar copiando de modo geral. Então, assim, para quem ainda não me conhece, um resumo rápido. Eu tenho a minha formação em mecânica desde escola técnica, desde graduação em engenharia mecânica, desde especialização em gestão da manutenção e também mestrado na área de engenharia mecânica, mas especificamente em desenvolvimento de sistema de gestão da manutenção. Na verdade, eu comecei na parte de ensino um pouco, bem mais recente, né? Eu comecei a trabalhar acho que alguns de vocês não estavam vivos ainda, não tinham nascido. Comecei a trabalhar em 74 e me formei em 79. Eu trabalhei durante 39 anos na indústria e entrei na área de ensino em agosto de 2005, a um convite do pessoal da Sociesc, e acabei gostando da área. E de 2005 para cá eu tenho ficado realmente só na área de ensino, né? Na verdade, entrei no IFSC em 2011 como professor substituto, depois passei efetivo em 2013 e nós estamos aí desde 2013 para cá trabalhando aí no IFSC. O meu e-mail de contato vocês já sabem. Ao longo desses anos todos, vocês vão ser a 46ª turma de gestão da manutenção que eu dou essa disciplina, tanto em nível médio como nível superior. Então, tem assim, bastante experiência para a gente poder aí contribuir, e vocês também certamente têm uma boa experiência na área de vocês, e a gente pode, então, trocar essas experiências. Tem um pouquinho da minha apresentação profissional, não vamos estender nisso, está copiado lá no material, vocês podem olhar lá. A nossa disciplina, então, como eu falei, ela do módulo 9, é uma disciplina de 4 horas semanais, 80 horas no semestre, né? Os objetivos, resumidamente, que constam no PPC do curso, são esses que estão colocados aí em forma de tópico. Na verdade, esses objetivos eles têm a ver com a função do engenheiro dentro da manutenção, que basicamente é uma função de gestão, né? A grande necessidade das indústrias ou dos empreendimentos, necessariamente não precisa ser indústria,
mas a grande necessidade dos empreendimentos de um engenheiro dentro da área de manutenção realmente são conhecimentos técnicos para poder fazer, para melhorar, para desenvolver a gestão de um setor de manutenção. Então, a gente tem esses tópicos colocados, que são objetivos, para a gente passar por eles, e eles têm de acordo com o PPC lá do curso de vocês. Material bibliográfico que está no PPC são esses 3 livros que estão aí, o do Afonso, o do Xavier e do Lafraia, Manual de Confiabilidade, Manutenabilidade e Disponibilidade. Esses livros, eles fisicamente estão na biblioteca, né? E além do PPC, para aqueles que forem se desenvolver na área, né? Eu também recomendo, tá no material para vocês, terem ou lerem esse material do Gil Branco, que é de custos, que é uma área extremamente importante na manutenção, também o de indicadores e o material do Fogliato, que é a confiabilidade dentro da manutenção industrial, que esse é o tema em que a grande maioria das empresas tem procurado trabalhar nos últimos anos, né? Algumas com sucesso e outras ainda começando, mas esse é o tema, um dos temas mais recentes dentro da área de manutenção. Ainda poderia sugerir para vocês algumas literaturas extras, recomendações. O livro do Kardec, os dois, tanto de função estratégica como gestão de ativos. Eles também juntos trabalharam ali num outro livro, que é um outro tema que é importante para a manutenção, que é a manutenção preditiva. Todos os 3 livros são da Quality Market, editora bem voltada para a área de manutenção. São livros recentes. Quando eu falo recentes, é de 10, 5 anos para cá. São literaturas mais novas e elas estão com os textos mais atualizados em função das normativas que estão se trabalhando hoje em dia. Professor, Oi. peço desculpa aí por interromper o senhor. Só um detalhe, alguém perguntou aqui no chat, e eu também estava vendo aqui, a tela está travada no slide inicial. Não sei se o professor está passando os slides aí, mas a gente tá vendo só o slide inicial. E vocês me deixam ficar falando sozinho e não falam antes? Agora que eu fui ver o Para não material do incomodar, professor, professor, tá travado na tela do PowerPoint ali, primeiro slide. Ixi, já é um problema sério isso. Vamos lá. Não me deixem fazer isso de novo, gente. Não, tranquilo, Só professor. é tempo perdido e prejuízo para nós, né? Com certeza. Isso acontece ainda mais com o Meet agora, que está tendo bastante problemas com ele. Eu vou mudar, então, a maneira de apresentar, que eu estava apresentando com uma tela, vou passar para a tela cheia, vamos ver se ele não tem problemas com isso. De novo no mesmo. Agora passou para o segundo. Vamos ver se vai para o terceiro, se sim. Muito lento, né? Por enquanto não passou. Muito lento. Não, não é por aí. Professor, tenta apresentar, botar em modo de apresentação, ver se fica melhor. Eu vou colocar ele já direto no modo da apresentação. É a última nosso aqui na...
Já vou colocar ele já na... Que normalmente, quando acontecem esses problemas, é um bom recurso. Tá, vamos ver. Deveria agora dar certo. Ok. Bom, acredito que deva estar funcionando agora. Vamos só ver se vem a dar o mesmo problema. Vocês, por favor, me avisem, não me deixe pagar esse mico de novo. Tá, a princípio agora deu certo sim, professor. Tá. Bom, essas partes eu não vou repetir. Vocês já me escutaram falar e também está gravado, né? Então, não vou repetir isso. O que vale a pena, talvez, a gente enfatizar é essa questão do material, que eu acho que é interessante. Bom, os objetivos do curso eles estão colocados ali no plano resumido, no plano de ensino resumido, mas eles estão alinhados com aquele que está colocado no PPC do curso de vocês, que o enfoque dessa disciplina é a função do engenheiro, principalmente dentro dessa função de gestão da manutenção e como que ele vai trabalhar com essas ferramentas da gestão para poder ajudar as empresas, os empreendimentos no desenvolvimento do setor. Então, os objetivos estão alinhados dentro desse aspecto, né? Material bibliográfico, eu estou recomendando vários, depende muito do quanto cada um de vocês vai se aprofundar no tema, né? Pode ser que para alguns é um tema importante e vale a pena conhecer diversas referências. Pode ser que para alguns é só passar de ano, não vou me especializar nisso, então não precisaria tanta profundidade. O que está no PPC, a biografia básica, são esses 3 livros. O primeiro, do Afonso, ele é basicamente para dar uma visão de análise de falhas, somente quando o engenheiro está numa função de gestão, onde tem muitos problemas na fábrica, e esse livro é um livro que dá para o leitor várias ferramentas para se analisar falhas sobre diversos aspectos, que tipos de análise podem ser feitas, e dentro da manutenção isso costuma ser uma ferramenta muito boa. O livro do Baroni e do Allan Kardec Pinto, que é a segunda referência também da Quality Mark, é uma coletânea, ela tem 5 ou 6 livros, são livros pequenos, mas eles tocam pontos bem positivos, coisas bem pontuais mesmo, e esse livrinho aí, ele fala exatamente dessas técnicas, estratégias e basicamente enfatizando as preditivas. Já o livro do Lafraia, esse é um livro para quem realmente quer se aprofundar em termos de melhorar a qualidade dos processos ou atingir um nível de manutenção de excelência. Esse livro ele vai bem a fundo, ele é bastante ilustrativo em termos de exemplos, mas ele vai fundo na questão aí das literaturas e das fórmulas e das teorias que envolvem essa análise que a gente chama de análise RAM, baseada em reliability, availability e maintainability, ou seja, confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade, também da quality, né?
não está no PPC, no PPC, mas eu recomendo para aqueles que forem trabalhar na área terem essas referências como ponto de partida. Obviamente que não são as únicas. Vocês, quando lerem esse livro, poderão também conhecer outros. Esses dois primeiros é do Gil Branco Filho, um dos caras mais antigos dentro dessa área no Brasil. Ele tem um livro de custo, como também tem um livro de indicadores e índice de manutenção. E do Flávio Floriato, né, e do Ribeiro, é um livro de confiabilidade e manutenção industrial. Esse livro ele tem na biblioteca, também todos eles têm na biblioteca. Esse livro aqui já entra na parte de formulário, a parte matemática para desenvolvimento e cálculo de confiabilidade de componentes, de arranjos, quando você tem componentes associados com outros componentes, como se calcula a confiabilidade, qual a fórmula. Então, esse livro aqui ele é mais voltado para essa área. Tem livros de uma maneira mais abrangente. Esses três são do Kardec, que também é outro. Allan Kardec foi um profissional da Petrobras durante muito tempo, assim como Júlio Nassif, que trabalharam juntos. Eles têm várias literaturas sobre área de manutenção, eles trabalham na Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, eles editaram vários livros. Esses três livros que estão colocados aqui também são boas referências para vocês acessarem o assunto aí de forma estratégica, uma visão mais ampla, ou especificamente dentro de uma área da manutenção, que é o caso da manutenção preditiva. É um livro também muito bom. Na minha biblioteca, não sei quantos de vocês já acessou, são e-books, né? Se você colocar lá o termo gestão da manutenção ou simplesmente manutenção, vão ser listados para vocês aí algo parecido com 20 ou 25 obras, algumas para o lado mais prático e outras também para o lado mais estratégico. Essa ferramenta eu considero que é boa porque vocês podem acessar o livro de casa, podem imprimir até 15% do livro, não de uma vez só, mas a cada 2 ou 3 páginas, se não me engano, por vez. E a ideia, então, não era nem a questão da impressão, mas a ideia é o acesso que você pode fazer online. Você pode ler esses materiais aí. Eu recomendo quem tiver um tempo poder acessar essa biblioteca online que o IFSC disponibilizou para nós. Ô, professor, deixa eu tirar uma Oi. dúvida. Sim. Esses livros que o professor colocou que tem a manutenção preditiva ali também, ele se trata apenas da manutenção preditiva industrial ou é de maneira mais generalizada? Na verdade, ele abrange mais as técnicas. Mais as técnicas? Né? Ele não vai num ramo específico. Né? Ele vai trabalhar a técnica de ultrassom, ele explica a técnica em si. Agora, a aplicabilidade da ultrassom na indústria, a aplicabilidade da ultrassom em outros ramos, ele não entra, né? Certo. Mas a essência do que é a técnica, de que você pode explorar, que benefícios que pode trazer, isso ele abrange. Maravilha, obrigado. Okay? Bom, a gente tem aí uma ideia, né? Isso também está colocado lá no resumo do plano de ensino, uma ideia de mais ou menos quanto tempo a gente deve abranger aí para cada um desses temas básicos que a gente tem no PPC. São ideias de prazo, normalmente é mais ou menos assim, às vezes pode variar um pouco, não vai ser nenhum problema se a gente passar 1 ou 2 dias em relação a esses prazos, mas costuma ser mais ou menos nessa sequência aí que a gente colocou aí. A princípio, nós estamos presencial, estamos em ANP, né?
Então, a gente deve estar nesses horários aí, nas segundas, não é quinta, né? De vocês é quarta, tá errado isso aqui, né? É isso? É segunda e quarta, né? Alguém me corrige? É isso mesmo. Segunda e quarta. Oi? Segunda e Oi? quarta. É Segunda e segunda e quarta, quarta. né? Isso. Tá, tem que corrigir isso aqui, acho que foi errado para vocês. Mas vamos corrigir. Bom, a gente vai ter que fazer avaliações? Sim, temos que fazer avaliações porque é a maneira como que a gente tem para a métrica que a gente tem para poder verificar se vocês estão assimilando os conteúdos. Basicamente, nas turmas da noite, eu costumo ter uma sistemática. Isso não quer dizer que você pode mudar, mas normalmente eu procuro trabalhar de uma forma bem mais prática. Então, assim, todas as atividades, vocês vão ter várias atividades individuais, algumas poucas em grupos, né? Mas, de modo geral, da noite, de engenharia, a última turma, ela desenvolveu, acho que, 12 atividades ao longo do semestre, né? Essas atividades, cada uma delas terá um peso diferente, claro. As mais complexas são um peso maior, as mais simples um peso menor, mas a soma de todas essas atividades tem um peso aí de 70%, ponderadamente, né, no conceito final. Ah, ali está escrito provas, né? Eu, aliás, até tenho que corrigir isso, porque acho que da última vez não funcionou bem assim. Na verdade, a gente vai lá no SIGA, vocês clicam lá, aparece lá primeira, segunda e o SIGA pode ter até quatro subdivisões de avaliação. Então, às vezes, vocês clicam lá em um e o professor subdivide aquela primeira avaliação em várias atividades abaixo daquele título lá de primeira aval. No caso de vocês, aqui não tinha percebido, serão 3 avaliações. A primeira são as atividades, e quantas a gente puder fazer, o peso vai ser 70%. A segunda não terá provas, eu não trabalharei com provas nesse semestre, mas eu vou trabalhar como segunda avaliação toda a parte, a minha avaliação, percepção, do quanto vocês participam nas atividades ou nas aulas, ou a participação a ser desenvolvida em tudo que a gente trabalhar no semestre. Isso vai ser um peso aí de 25%. E aí, no último, que eu costumo fazer isso em todas as turmas, eu deixo aí uns 5%, que é, para mim, a percepção especificamente do aluno, né? O aluno está sempre entregando as atividades, o aluno que sempre está acessando os materiais, está baixando os arquivos, tem acessos aos materiais que é postado, né? E participa das aulas, embora não seja uma coisa de que exigência, né? Nós não podemos exigir presença nesse regime que nós estamos, de ANP, mas se é um aluno que está sempre presente, ele nunca pre, pre, vai ser preponderante sobre aquilo que não pode, né? Não é esse o critério. Ele está participando é uma boa, né? Se ele não está participando por algum problema, mas conseguir fazer todas as atividades, acessar os arquivos, também isso tem a mesma avaliação, não é o problema. Mas aqui é onde eu consigo fazer o diferencial daquele aluno que tem interesse e o aluno que não tem interesse. E quando eu falo interesse, não é gostar da disciplina ou gostar do professor ou ter afinidade com o tema, não é isso.
é que, independente da disciplina que goste ou não, tu vai ter que passar nela. E tu tem que mostrar interesse, né? E esse 5% aí é que eu faço a minha avaliação. Aqui está escrito provas, era da último semestre, não, semestre retrasado. Esse semestre a gente decidiu não fazer provas, mas vamos explicar melhor isso, vamos refazer esse arquivo e deixar mais claro para vocês esse aspecto. As atividades todas, é óbvio, muitos de vocês talvez não trabalhem na área, tenham dificuldade de assimilar os conteúdos e pode ser que as atividades não vão bem, vocês podem refazer essa atividade sem problemas, né? Notas variam sempre números inteiros de 0 a 10, conceito 6, como sempre, vocês já estão na 8ª fase, já conhecem bem essa sistemática, né? E essa questão de provas, não é o caso para vocês. Assim, pessoal, eu já fechei aqui a apresentação. Na verdade, isso é só um resumo do que está no plano de ensino. Eu tenho que corrigir essas coisas que saíram erradas, né? Não me percebi desse aspecto, mas apenas é um resumo do que a gente vai trabalhar, a maneira como vamos trabalhar. Não tem nada estanque, não existe nada estanque. A gente pode sempre adaptar, podemos sempre fazer alterações dentro daquilo que a gente achar que é razoável. Mas a mola mestra central da nossa maneira de trabalhar são essas regras aí que foram colocadas aí. Ok? Esse material corrigido vai ser postado novamente para que depois alguém possa consultar. Tranquilo? Assim, Tranquilo, professor. eu tenho um problema seríssimo. Teve alguém que estava falando que não estava compartilhando o slide. Só tem um probleminha, porque quando eu apresento eu não vejo o chat, né? O Google não consegue deixar eu ver o chat. Mas eu posso mudar aqui, eu estou com o meu celular aqui me ajudando aqui. Eu já deixei ele colocado ali no chat, aí fica mais fácil para mim visualizar. Assim, nós temos aqui 19 alunos presentes aqui. Pela minha lista, temos 21, eu acho, na sala. Eu queria conhecer um pouquinho, na verdade, o que me preocupa, não é que me preocupa, o que eu estou mais interessado é saber, assim, olha, professor, eu, de boa, consigo acompanhar a disciplina, não trabalho, ou trabalho, mas consigo acessar os materiais, eu uso notebook ou o acesso do celular. Essas coisas assim eu estaria mais interessado em saber, até mesmo para mim poder saber até onde eu posso pisar ou não no acelerador, em função do que a turma pode ou não conseguir, né? Então, eu queria ver se não estou olhando quem está aí, quem não está, porque eu estou numa outra telinha. Eu vou seguir a lista de frequência e eu vou pedir se a pessoa puder falar esse resumo para mim. Nada tão complicado, mas só para mim entender. Podemos até, se for o caso, vai ser o aluno, né? Se ele trabalha, ok? Se ele tem disponibilidade para acessar os arquivos. Professor, mas que pergunta é essa? Não, eu estou perguntando isso, parece idiota, porque eu já tive alunos que, professor, eu não tenho como acessar os arquivos, eu não tenho disponibilidade, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Bom, óbvio, obviamente que o que posso esperar desse aluno vai ser um rendimento baixo, né? E também se ele utiliza
computador ou se ele utiliza celular. Então, nós temos aí, basicamente, três colunas para vocês me responderem. Professor, trabalho? Não, não trabalho. Tem disponibilidade para acessar arquivo? Tem, professor. Eu não uso computador, eu só uso um celular, né? Isso já é complicador, porque tem alguns arquivos que são um pouco pesados. Então, é necessário conhecer um pouquinho disso, para mim também saber o que eu posso, o que eu não posso fazer, né? Então, vamos ver lá, pela lista que está aqui, a gente não perde tanto tempo nisso, mas é interessante para mim isso. O Alisson está por aí, não sei. Alisson José Englert. Não? O André Carlesso está aí? André Carlesso Morgante. Boa noite, professor. Estou sim. Beleza. André, como é que estão esses temas para vocês, para você? Você trabalha ou não? Trabalho sim, aí consigo acessar os arquivos ali tranquilamente e uso tanto o notebook como o celular. Tá. Você usa os dois. Você trabalha à noite, não? Isso mesmo. Trabalha à Não, noite? trabalho em horário. Não, trabalho durante o dia mesmo. Durante o dia. Ok, beleza. Sim. Ok, obrigado, André. O Andrés está aí. Andrés Gonzalez Píndola? Não? Beleza. O Bruno está aí. Bruno Ferrari. Tô aqui, professor. Bruno, como é que estão esses temas para vocês aí? Para você? Não, tranquilo, dá para acessar tranquilo, sem problemas. Não tem problema de acesso, trabalha durante o dia e tem Isso, computador horário e comercial, note. né? Beleza. Ok, obrigado, Bruno. Valeu. O Eduardo Evangelista. Está por aí? Sim, professor. Também Oi. trabalho durante o dia e não tenho problema com acesso, né? Posso usar tanto notebook quanto celular. Ok, obrigado, Eduardo. O Fábio, não sei se está certo o nome, Fábio Smokevics. É isso, Fábio? Ou não está aí? Acho que ele não está aí. O Gerson Pereira está por aí? Oi, professor, estou aqui sim. Oi, Gerson. Eu trabalho durante o dia, até para mim, Uhum. esse horário das 20h40 fica bem bom, porque eu viajo bastante, então às vezes eu não consigo chegar para o horário das 6h30. Algumas disciplinas eu tenho um pouco de dificuldade nesse aspecto. Mas como Tá. a aula do professor são às 20h40, para mim está ótimo. Consigo acessar tanto do notebook quanto do celular. Ok, tá bom, Gerson. Obrigado. Valeu. Como é que tá para o Gesiel? Tá por aí o Gesiel? Tá tudo tranquilo, professor. Pra mim também. Consigo Tranquilo para acessar. você também? Aham. Ok, Gesiel. Obrigado. O Guilherme Maurício. Boa noite, Tá por aí? professor. Tô aqui. Eu trabalho também durante o dia, mas consigo acessar os conteúdos tanto pelo celular como pelo computador, então para mim é bem tranquilo. Ok, beleza. Obrigado, Beleza. Guilherme. O Gustavo Maia. Tá por aí? Estou aqui sim, professor. Com relação ao trabalho, eu trabalho durante o dia e o acesso ali é tranquilo também, pode ser por computador ou celular. Ok, beleza. Obrigado, Gustavo. Valeu, O professor. Luiz Antônio está por aí? Luiz Antônio da Silva Goulart? Estou aqui sim, professor. Para Sim, mim também, Luiz. tudo muito tranquilo. Estou sempre com o Tranquilo computador para vocês também. disponível. Trabalha de dia? Sim, durante o dia, meus horários flexíveis. Tá, beleza. Obrigado, Luiz. O Marcelo, tá por aí? Marcelo Giel? Não veio? Tá. O Márcio professor. Luiz... Opa! professor. Desculpa, Marcelo. Como é que é esses temas para você, Marcelo? Tranquilo, eu trabalho também, horário comercial, até algumas turmas que começam às 6h30, a gente sempre conversa para começar às 7h, às 19h. Certo. Mas como as de manutenção, acho que sempre são as duas últimas, é tranquilo. E tem a disponibilidade de acessar os materiais
E uso computador, notebook, celular. Beleza. Tá bom, Marcelo, obrigado. O Marcelo Luiz Budal está aí, Marins? Não? É Márcio Luiz Budal, né? É Márcio Luiz Budal. Acho que eu falei errado, né? Você falou Marcela, né? Desculpa. Márcio Luiz Budal está por aí, então? Estou sim, professor. Eu Opa. trabalho de dia e eu tenho acesso ao computador ou celular e consigo baixar o material sem problemas. Ok. Beleza. Obrigado, Márcio. Desculpa trocar o nome. Tranquilo. O Marco Antônio Nasce. Tudo aqui, senhor, tem acesso, trabalho de dia, tudo tranquilo também. Legal. Ok. Obrigado, Marco Antônio. Seguindo aqui, eu tenho o Nivaldo Schulze. Está por aí o Nivaldo? Não? Ok. O Pedro Alfonso está aí? Boa noite, professor. Eu não tenho nenhum problema quanto ao acesso, eu trabalho durante o dia também, então tá bem tranquilo para acompanhar as aulas aí. Legal. Obrigado, Pedro. O Rafael Ondino. Está por aí? Não? Ok. O René Bento Gonçalves. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Eu também tenho acesso aí pelo notebook, pelo celular. Eu trabalho durante o dia, horário comercial, e não tenho nenhuma dificuldade para acessar o material e nem as aulas. Ok. Obrigado, René. Tá, ok. O Rodrigo Humberto. Está aí? Estou aqui. Para mim é bem tranquilo, eu acesso pelo computador e daí eu trabalho de dia também. Ok, beleza. Tranquilo. A Tainara Voit. Estou aqui, boa noite, professor. Eu trabalho durante o dia e também tenho acesso tranquilo pelo celular e computador. Ok. Obrigado, Tainara. E o Tiago Felipe, é o último que eu tenho aqui. Está por aí? Boa noite, Thiago? professor. Tudo certo? Tudo certo. Também trabalho durante o dia e consigo acessar tanto o notebook quanto o celular. Então tá sossegado. Beleza. Valeu. Ok, pessoal. Então, eu acho que nós não vamos ter problema com esse aspecto aí. Mas, assim, vocês têm ali o fórum, também o e-mail, podem, não sei se a turma tem algum endereço de WhatsApp do grupo, ou o representante tem, se quiserem me passar depois, eu também posso utilizar essa ferramenta como uma outra maneira de se comunicar. Mas a gente tem várias ferramentas, né? Tem o e-mail, tem o fórum, que você pode tirar dúvida e até pode, através da sua dúvida, acabar ilustrando para os outros também, né? E se precisarem de mais uma outra fonte, canal de comunicação, não tem problema, é só me passar depois, ok? Professor, a gente tem um grupo no WhatsApp da matéria já. Uhum. Não sei se está todo mundo no grupo, posso até passar o link aqui para o pessoal no chat. Aí, se o senhor quiser sim, passar pode. também, fica à vontade. Ok, mas é bom que todos pudessem, né? Claro, não é obrigado, né? Mas se todos pudessem, seria interessante. Então, eu vou mandar o link do grupo aqui no chat. Quem não tiver no grupo ainda, por favor, fica à vontade. Beleza, pode colocar, Guilherme. Tá na mão. Bom, assim, pessoal, eu pensei numa maneira para a gente poder iniciar a disciplina de uma forma mais ampla possível. Então, eu vou projetar para vocês aqui uma telinha que eu chamei de resumo, um bom resumão de como que a manutenção se desenvolveu ao longo do tempo, e eu queria pontualmente chamar a atenção de vocês para alguns movimentos que aconteceram e que eles foram importantes para a gente chegar no dia de hoje à situação que nós temos. Eu espero que isso possa ajudar vocês a ter uma ideia do contexto do desenvolvimento da manutenção como um todo.
Isso não é a nossa disciplina, mas essa visão eu acho que ajuda para a gente poder entender esse nosso tema. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim, eu vou colocar 2 eixos, tá? E eu vou dividir esse meu pensamento de uma forma em maneira de gerenciar e influência da produção, usando o exemplo de uma indústria. Não quero enfatizar que seja só produção, porque manutenção não é só produção, não é a indústria. Manutenção é qualquer empreendimento que você precise manter um bem patrimonial, um ativo, né? Você precisa da manutenção. Então, imagine que nessa eixo vertical, eu pense aqui que quanto mais eu subir para o norte, eu teria o meu empreendimento, ou minha produção, ou minha empresa, com uma performance de alta qualidade e a minha equipe, ou meus equipamentos, ou aquilo que eu estiver gerenciando, tivesse a melhor performance possível. Então, melhor qualidade, melhor performance seguindo para o norte. Obviamente que seguindo para o sul, eu estaria falando de baixa performance, baixa qualidade, né? Associado ao que nós estamos gerenciando em termos de ativos. Agora, por outro lado, no eixo horizontal, se eu pensar que eu vou gerenciar esse meu sistema de manutenção, eu vou gerenciar esses equipamentos, esses ativos que eu tenho, mas de uma forma totalmente sem controle, não vou usar a palavra bagunçado, mas uma coisa que não tem nenhuma hierarquia, não tem nenhum controle, é algo descontrolado, né? E, por outro lado, né, indo agora para o lado leste, o oposto disso teria um fluxo, uma gestão totalmente orientada e, o que é melhor, o foco principal dessa gestão está no consumidor, está no cliente. Ele, no fundo, é que acaba sendo o foco principal dessa gestão. Então, aqui eu estou tentando colocar 2 parâmetros. Uma que é a qualidade daquilo que eu estou gerenciando e a outra é a forma como eu estou gerenciando, né? Sem controle, e a outra eu tenho controle e onde o meu cliente ele é extremamente importante, inclusive, para esse fluxo, né? Então, baseado nisso e usando aqui um comparativo em termos de datas, a gente pode pensar algumas datas que são apenas ilustrativas para que a gente tenha uma ideia de relatividade. Então, vamos ver se a gente consegue passar essa ideia. Então, nós estamos falando de 1930. Ora, cada caixinha dessa que eu for colocar, eu estou associando a um momento que eu chamo de revolucionário. Antes de 1930, as experiências ou os relatos que se tem, nenhum de nós estava vivo ainda, mas os relatos que se tem nos livros e nos historiadores é que desde a virada do século de 1900, quando houve a Revolução Industrial com Ford, começou a se produzir em série, as máquinas começaram a ser importantes, né? A mecanização foi muito importante,
mas não se tinha nem ideia, nem se pensava que pudesse existir um setor chamado manutenção. Na verdade, naquela época, e quando eu estou falando antes de 1930, nós estamos falando de 1900 até a Primeira Guerra Mundial, que esse é um fato interessante porque a humanidade ela cresce nas desgraças, infelizmente, né? Então a Primeira Guerra Mundial mexeu com as empresas, é óbvio, a necessidade de produzir coisas, principalmente armamentos, né, bélicos, e a indústria bélica cresceu bastante por causa da Primeira Guerra, mas a produção era uma coisa sem controle. Não se tinha, na verdade, a ideia de Ford foi muito boa, mas essa ideia de produção, ele demorou, essa produção em série organizada, ela demorou muito para associar com a produção. Então, a manutenção de 900 até 900, antes da Primeira Guerra, não existia, nunca existiu. Então, o que se fazia é que nós tínhamos projetos de máquinas bem robustos. As máquinas eram enormes, você tinha uma seção de 10 milímetros, você fazia uma peça com uma seção de 30, super pesada, a máquina muito grande, e aí era a ideia de não precisar quebrar. Mas se quebrasse, então se quebrasse de 1900 até a Primeira Guerra Mundial, quebrou. Não tinha ninguém que conhecia a máquina, talvez o fabricante, mas eram poucos fabricantes, e até os fabricantes não tinham especialista dentro dessa área de conserto. Então, o que aconteceu foi que alguns operadores que conheciam bem a máquina passaram a ser deslocado para fazer alguns pequenos serviços, mas sem pressa de recolocar a máquina para funcionar de novo rapidamente, né? Não tinha pressa nenhuma, porque mesmo porque esse conceito de produtividade não existia naquela época, né? Então, não tínhamos essa pressão, e a Primeira Guerra Mundial ela trouxe um pouco dessa pressão, e aí aconteceu que de 14 até 1930, né, passou pela guerra, e obviamente depois que passa pela guerra tem que ter a fase da reconstrução, e as máquinas elas começaram a vivenciar uma situação, as empresas principalmente, de que elas precisavam fazer alguma coisa, né? Já vivenciaram uma guerra, viram o estrago que se tinha nas máquinas, não tinha ninguém que sabia consertar, então, a partir de 1930, que já sinalizava aí uma Segunda Guerra, né, que terminou em 44, mas essa Segunda Guerra ela foi bem mais letal, né, bem mais forte e bem mais destruidora que a primeira, e aí já se começou a sinalizar que alguma coisa precisava ser feita. Então, as indústrias, elas, sem entender ainda desse conceito de manutenção, mas elas entenderam ou perceberam que alguma coisa precisava ser feita. Sei lá, algum tipo de limpeza, algum tipo de lubrificação, alguma rotina que pudesse fazer com que a máquina, de alguma forma, eles ainda nem pensavam em preventivo, né? Mas eles já sentiam que, para fazer jus ao aumento de demanda da produção, as máquinas não podiam mais quebrar toda hora. Então, algumas coisas eles perceberam, algumas rotinas foram percebidas pelos gestores da época que podiam ser repetidas,
tais como essa que eu falei para vocês, lubrificação, alguns ajustes, algumas limpezas que podia, de alguma forma, minimizar essa questão aí de quebras. Então, nessa época, antes da Segunda Guerra, de 30 em diante até 40, né, 40 já estamos na guerra, a necessidade de produtividade foi tão grande e essa necessidade com que as máquinas não pudessem ficar paradas para fazer dar conta essa necessidade de produção, acabou levando com que se as empresas pensassem em alguém só voltado para fazer manutenção, para cuidar das máquinas. Então, nessa época, aí começou a se pensar num cantinho da fábrica, um quartinho escrito manutenção, que seria alguém ou uma equipe que tivesse essa mentalidade de apagar incêndio, de não deixar a máquina parada há muito tempo, que pudesse fazer algumas limpezas, algumas lubrificações, alguns ajustes, até já estavam pensando em evitar que a máquina quebrasse. Então, aí, nesse advento da Segunda Guerra, começou-se a pensar em necessidade de fazer manutenção nas máquinas. Bom, a guerra passou, graças a Deus, 1940, 44, 45, já final, e passou e o mundo teve que ser reerguido, né? Tóquio destruído 3 vezes, Londres, toda a Europa passando por uma grande reestruturação, a necessidade das indústrias cresceu muito. Então, houve uma expansão aí de se gerar bens, né, de bens patrimoniais, bens industriais, ou seja, o consumo cresceu. Só que nesse período aí, de 40, 50, como todo mundo estava produzindo, todo mundo estava querendo produzir, alguma coisa já estava precisando fazer diferença. Ou seja, já começou a aparecer alguns critérios de qualidade em relação aos produtos que eram fabricados. Na verdade, nessa época aí que começou a aparecer os grandes gurus da qualidade, os japoneses, lá, o Juran, o Deming, eles realmente surgiram nessa época. A gestão da qualidade, historicamente, é dessa década em diante, né? 50 em diante. Mas a questão da qualidade começou a pesar forte nas empresas. E aí, por essa questão aí de qualidade, o que aconteceu? As empresas, os gestores que estavam liderando as empresas perceberam, olha, não temos mais tempo de esperar a máquina quebrar. Nós precisamos se antecipar, nós precisamos antever essas falhas. E a mentalidade da indústria, ela começou a mudar, a entender que se ela trabalhasse de forma preventiva, ela teria muito mais resultado do que simplesmente fosse atrás do problema. Então, essa década de 50 em diante foi uma grande revolução em termos não só industrial, de empreendimentos, mas como a manutenção arrastada pela produção, a necessidade da produção fez com que a manutenção mudasse a mentalidade de atuar de forma corretiva para uma forma preventiva, né? Então, os departamentos foram criados,
começou-se a pensar em gestão, sistema de gestão, começou-se a trabalhar com equipes, começou-se a treinar pessoal, começou-se a qualificar pessoal, ou seja, ali foi uma primeira grande revolução na mentalidade dos gestores de mudar a postura de corretiva para preventiva. E aí a coisa evoluiu muito. Na verdade, o mundo cresceu bastante depois da Segunda Guerra Mundial. Cresceu a tal ponto de começar a surgirem computadores, né, para fazer algumas operações repetitivas ou mesmo cálculos que o ser humano perderia muito tempo fazendo. E se pensou, então, se desenvolveu aí, os primeiros computadores, na verdade, foram usados ainda no final da Segunda Guerra, né, para decifrar algumas mensagens, interceptar mensagens. O ENIAC e como é que é o outro? O ENIAC é um deles, acho que o UNIAC é o outro. Esses computadores eram muito grandes, pesados. O primeiro computador ele pesava 30 toneladas, era válvulas, as válvulas que faziam o sistema binário 0-1, elas acendiam, apagavam, e aí se fazia a programação binária com esse funcionamento dessas válvulas, e cada computador poderia ter 20.000 válvulas. Uma vez eu me lembro de ter lido isso, não sei se o número está certo, mas levava-se muito tempo, mas eram os primeiros computadores que eram desenvolvidos, e isso, de uma certa forma, influenciou todo mundo, né? E a manutenção também começou a ser influenciada, só que não existia essa prática de ter computadores na manutenção nessa época, de 50. Na verdade, ela começou a existir na década de 60, por aí, né? E os computadores foram diminuindo, foram ficando mais leves, né? Em vez de válvula, foi usado transistor, em vez de transistor, foi usado chips. Chegamos até aí, hoje em dia, ter componentes eletrônicos que a gente não consegue nem ver ou enxergar direito, e tem não sei quantos transistores colocados dentro dele, né? Nós estamos falando de nanotecnologia em tamanhos muito pequenos. Essa evolução aí dessa eletrônica, mais exatamente da microeletrônica, acabou revolucionando tudo. E não foi, e a manutenção seguiu no arrasto. Ela foi influenciada por isso. Só que nesse período aí, né, surgiu um outro fenômeno nas empresas que influenciou bastante a manutenção. Como o mundo precisava produzir, crescer, gerar produtos, gerar bens materiais, ativos, e havia uma grande competitividade por causa da qualidade desses produtos, aí apareceu as primeiras filosofias de organização para a produção. Produção organizada, produção estruturada. Apareceram os primeiros conceitos de que a produção pode ser feita de forma organizada, e aí, nesse período aí, a manutenção começou a se integrar, fazer parte junto da produção, e aí começou a ter resultados, ou experimentar resultados produtivos em trabalhos conjuntos de produção e manutenção, já na década de 60 e 70. Mas aí estava associado também à evolução da microeletrônica, né? E aí eu já consigo falar, porque eu
comecei a trabalhar em 74, e o meu primeiro computador na manutenção foi o início de 80, 81, acho que 82, se não estou enganado. Foi o primeiro computador que eu trabalhei no setor de manutenção, e ele era quase, sem exagero nenhum, o tamanho quase de uma televisão aí de 55 polegadas, teclado, CPU e mais a tela. Era muito grande, claro. A capacidade de armazenamento é o contrário, era pequeno. Era com os disquetes, primeiro de 8 polegadas, depois de 5 e 1/4, depois de 1 e 1/4, enfim. Na verdade, a microeletrônica e a computação foram as grandes alavancas que modificaram não só a manutenção, como também as revoluções que aconteceram no mundo. Mas a manutenção ela passou a se integrar bem fortemente aí na organização. E observa que isso foi um divisor, pelo menos eu enxergo assim, porque até então, nesses três décadas que nós estamos colando, nesses 20 e poucos anos que nós estamos retratando aí, e considerar o ano de 1900, nós estamos falando então de 50 e poucos anos, essa hierarquia ou esse controle ele foi crescendo assim, meio gradativo, mas não de forma ordenada. A partir do que a produção começou a ter seus gerenciamentos produtivos organizados, né, começou a se falar aí de TPM, né, começou a se falar de japoneses influenciando o mundo com as suas filosofias de trabalho, a tal ponto de que, nessa época, fábricas americanas serem fechadas por concorrentes japoneses, por concorrentes chineses, tailandeses, exatamente pela filosofia produtiva que estava por detrás, que eles estavam revolucionando o mundo. E a manutenção foi nessa carona, tanto que o TPM ele surgiu dessa época, né, da época de 70, e é uma metodologia que hoje em dia ainda é muito utilizada por diversas empresas, né? Bom, só que aí nós então passamos desse patamar. Eu já estou pensando em produtos de qualidade, já estou pensando em performance, já estou pensando em que eu estou me trabalhando de forma mais orientada e a minha manutenção está inserida aí e trabalhando com equipamentos, ainda que arcaicos, mas computadores. Antigamente, não tem como ilustrar isso, né? Obviamente, naquela época não se tinha acesso às câmeras como se tem hoje, mas um programa de manutenção a gente fazia e digitava naqueles cartões perfurados e a gente fazia a programação, mandava para um setor de computação que tinha mais ou menos umas 30 pessoas que ficavam só digitando e alimentando o computador, e esse computador ficava rodando o programa no final de semana, e a gente, quando chegava, recebia o relatório de umas 132 colunas da programação da manutenção. Se alguém mudou alguma coisa nesse final de semana, se a produção não pode parar naquele dia, tudo nós tínhamos que fazer de novo. Então, era aquilo que a gente achava o máximo. Assim, a gente achava que estava com a melhor tecnologia do mundo. E na época era. Não podíamos imaginar que chegaria ao dia de hoje. Junto com essa organização industrial, né, aconteceu também a revolução da eletrônica. A eletrônica foi cada vez ficando menor. Os componentes foram reduzindo. Aquele computador que era de 30 toneladas, o ENIAC, o primeiro, usado na Segunda Guerra Mundial, que talvez não tivesse nem a capacidade de processamento de um celular que nós temos hoje, né? Esse computador hoje, na época de 70 e 80, ele já era um computador de 2 quilos,
Nós saímos de um tamanho de 30 toneladas para um tamanho de 2 quilos, e, ora, a manutenção pôde usufruir dessa evolução da microeletrônica através de equipamentos que antes não podiam ser manuseados, porque eram muito pesados, ou que não tinham nenhuma portabilidade para se levar numa área, né? Então, a evolução que ocorreu logo em seguida, aí nós estamos falando já na década de 80, foi eu poder fazer análise através de medidas visando diminuir falhas na manutenção. Ou seja, eu já estou crescendo aqui, eu já estou num quadrante onde eu estou buscando alta qualidade de produtos e performance. Então, a manutenção, por estar integrada na produção, ela já está buscando melhorias para diminuir falhas. E os aparelhos eletrônicos, eles foram de extrema utilidade para ajudar a manutenção nesse aspecto. E nós estamos falando aqui de manutenção preditiva, ou seja, nessa época, nessa década, aqui no Brasil chegou sempre 10 anos depois, né? Mas em 80, lá fora, nós estamos falando de indústrias que estavam analisando falhas, medindo vibração, medindo temperatura, monitorando ultrassom, ou seja, utilizando de técnicas de grandezas físicas para poder avaliar desgaste de máquina e, com isso, diminuir falhas. Ou seja, a manutenção já estava assumindo um patamar diferente. Até então, até 1970, nós estamos falando de uma manutenção organizada, nós estamos falando de uma manutenção com pessoas trabalhando em programação, fazendo planejamento, mas elas não estão pensando na frente. A partir de 80, com a utilização dos aparelhos, com a microeletrônica, a manutenção passou a ter um outro patamar, porque ela poderia agora predizer. Ela poderia chegar e dizer, olha, vai falhar. Essa máquina precisa parar porque vai falhar por isso, por aquilo outro. Então, esse patamar abriu ali fronteiras para o pessoal da manutenção. Ela agora tinha recursos para poder fazer algumas predições de vários tipos de falhas, de vários tipos de desgaste. Bom, isso foi, sem dúvida, eu diria que o segundo grande paradigma da manutenção. Na verdade, isso aqui, quando eu cheguei em Joinville, em 1999, né, eu não nasci em Joinville, eu sou carioca, eu cheguei aqui e vi poucas empresas trabalhando com manutenção preditiva. Isso nós estamos falando no ano 2000, 1999. 20 anos depois, né, já se passaram, eu acho que não tem uma empresa que não trabalhe que não use manutenção preditiva. A coisa mudou? Claro, tem que mudar, porque essa atividade ela é essencial hoje para um setor de manutenção. Foi um grande paradigma. Só que a produtividade cada vez é maior, né? Nós estamos falando na década de 80, 90, virando milênio, as empresas elas estão com um número de produtividade cada vez maiores, com exigências cada vez maiores, e a probabilidade de errar tem que ser cada vez menores. Então, na virada do milênio, se buscou aí, as empresas todas trabalharam num aumento da disponibilidade e da performance das máquinas, ou seja, não estamos
as empresas não estavam mais procurando melhorar. Elas queriam que as máquinas estivessem 100% disponíveis, na melhor performance que elas poderiam ter, exatamente para fazer jus à necessidade das empresas de produzir o máximo possível sem erros. Então, a partir de 2000, essa foi o grande desafio para as empresas e, como consequência, a manutenção ela começou a trabalhar também nesse sentido. E uma outra coisa que a gente deve ressaltar aqui é que até os anos 70, 80, existia aquele espírito de equipe. A equipe da produção é melhor que a equipe da manutenção, né? Então, era aquele negócio de jogar culpa, parou a máquina, põe nessa conta da produção ou põe na conta da manutenção, e eu vivi essa briga durante muitos anos, né? Mas, de 90 para cá, com essa busca de aumento de disponibilidade e essa busca incessante por melhorias, isso deixou de existir, porque as pessoas, as empresas e as pessoas que trabalham nas empresas passaram a enxergar, foram capacitadas e treinadas para perceber que o erro é de todos, né? A falha é de todos saem prejudicados. Então, não adianta um puxar para um lado, outro puxar para o outro, todos têm que puxar para o mesmo lado. Isso também foi uma outra mudança que aconteceu muito fortemente aí nas empresas, através dessa busca aí que as empresas estavam trabalhando. Então, nós estamos falando aqui de 2000, nós estamos falando num ambiente de empresas que estão buscando alta qualidade, estão trabalhando com fluxos produtivos organizados, tecnologia de produção baseadas em integração de setores, busca pelo aumento da disponibilidade, melhora de performance, melhorias de máquinas, busca pela diminuição de... Nós estamos trabalhando nesse ambiente. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo no ano 2000. E aí você vai dizer, bom, mas esse é o ambiente que nós estamos? Não, não estamos. A partir de 1990, final de 90, acho que, não sei, acho que vocês não lembram, mas devem ter ouvido falar na famosa Guerra Fria. A Guerra Fria era uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, onde se desenvolveu, fabricou vários mísseis continentais, né? E esses mísseis, além de serem fabricados nos seus territórios, eles tinham bases avançadas, né? E essas bases avançadas foram desenvolvidos mísseis com alcances intercontinentais. Então, de onde estavam as bases, elas podiam ser miradas e apontadas para o continente lá entre Rússia e Estados Unidos. E se chamou muito de Guerra Fria, por quê? Porque tinha aquele botãozinho vermelho, os presidentes, e ficava aquela ameaça, né? Olha, não fizer isso, eu aperto o botão vermelho. E o outro a mesma coisa, olha, se você não fizer, eu aperto o botão vermelho. O botão vermelho seria o início, o disparo de algum míssil intercontinental naquela direção. Na verdade, ninguém apertou botão nenhum. Na verdade, era uma guerra fria, era uma ameaça e ninguém, acho que nem estava interessado em apertar botão, mas, enfim, conseguiu os objetivos que se queria. Tem um filme que eu nunca esqueço, que é A Soma de Todos os Medos, que é daquele ator, com aquele ator Ben Affleck. Ele é um assessor da Casa Branca e ele descobre, eu não posso dar spoiler do filme, mas ele passa exatamente naquele período aí da Guerra Fria. Seria bem interessante, quem quiser verificar, que vai perceber bem como é que era isso. Bom, e o que tem a ver isso com a manutenção, pessoal?
é que os mísseis eles foram desenvolvidos de uma maneira tal que não podia falhar. Imagina um míssil, eu vou disparar, ele falha, ou cai no meu terreno, ou cai em lugar que eu não mirei. Então, os mísseis eles foram desenvolvidos e fabricados com uma tecnologia sem falhas. Ou seja, eles foram feitos com uma confiabilidade 100%. Confiabilidade a gente pode ser expressa em percentual. Quando eu falo que a confiabilidade é 100%, significa que ela não vai falhar nunca. A probabilidade de falhar é zero e a confiabilidade dela é 100%. Claro, para uma característica, dentro de uma característica de um tempo estipulado. Nunca vai ter confiabilidade sem atrelar essas coisas. Então, nesse período, como esses mísseis foram feitos com essa confiabilidade, essa metodologia, né, que foi desenvolvida lá pelo Marbury e outros americanos que eram militares, essa tecnologia passou do âmbito militar para a indústria e acabou chegando no mundo, obviamente, né? E essa busca pela excelência, ou seja, pela ausência de falha, pela performance 100%, é o que a gente chama busca pela confiabilidade. Ou seja, eu vou buscar uma máquina em que eu preciso trabalhar ela durante 6 meses, durante um turno de 24 horas por dia, trabalhando nessas condições de pressão, nessa condição de volume, nessa condição de temperatura, produzindo tal bitola com essa vazão. Características de projeto definidas, tempo definido e 100% de confiabilidade. Então, as empresas, na virada do milênio para cá, e nós estamos vivenciando isso há 20 anos, aqui no Brasil há já pelo menos 10 anos, 2010 para cá, as empresas elas estão buscando essa confiabilidade nas máquinas. Então, não adianta eu ficar disponível, ter uma boa performance, mas a minha máquina não é confiável. Eu tenho que ter máquina confiável. Não pode falhar. Eu perco dinheiro, eu perco tempo, eu perco muita coisa, tem muita coisa envolvida por essa questão de falta de confiabilidade. Então, o que hoje nós estamos vivendo nesse ambiente de procura de alta qualidade e performance, com foco no consumidor, é as empresas buscando uma manutenção baseada na confiabilidade das máquinas. Ah, professor, mas isso é fácil? Não, não é fácil. Ter manutenção baseada na confiabilidade é um retrabalho. É mais fácil você projetar uma fábrica desde o início baseada na confiabilidade de pegar uma fábrica que já existe e tentar transformá-la para uma manutenção baseada em confiabilidade. Você vai ter muito mais problemas, né? Mas o que as empresas estão buscando, o momento que nós estamos vivendo é a manutenção baseada na confiabilidade e aí, por consequência, performance e qualidade máxima possível, atendendo às exigências que os clientes precisam. Se nós fizermos uma comparação, lá para os anos 10, 15, 20, a postura da manutenção era reativa. Ou seja, ela deixava quebrar para tomar alguma ação. Enquanto não quebrar, eu não faço nada. Ela é reativa. A partir da Segunda Guerra Mundial, ela passou a ser responsiva, né?
ela passou a ser responsiva, ou seja, ela trouxe para si já uma responsabilidade. Eu vou mudar, estou mudando a minha maneira de pensar, eu não mais vou correr atrás da máquina, eu vou me antecipar à falha. Eu estou trazendo uma responsabilidade, né? Estou mudando a minha postura de reativa para responsiva. Quando a gente vivenciou a década de 70 até a década de 90, integrando a manutenção pelas filosofias produtivas e buscando essa diminuição das falhas através da análise de parâmetros de desgaste de componentes ou de máquinas, né, através de aparelho de medição, nós passamos a ter uma postura mais importante ainda do que tomar responsabilidade. Nós passamos a ser ativos. Saímos do passado reativo e a manutenção passou a ser ativa. E hoje em dia, na verdade, nós estamos falando que a manutenção precisa ser proativa. A busca pela confiabilidade das empresas, a manutenção baseada na confiabilidade, ela tem que ir na frente, tem que se antecipar aos problemas. As empresas estão buscando setores de manutenção que se antecipem aos problemas, não que convivam com eles, não que reajam aos problemas, mas que se antecipem aos problemas, buscando por essa confiabilidade cada vez maior. Então, assim, pessoal, a ideia de trazer esse quadro aqui para vocês é só para dar uma introdução na nossa disciplina, porque a gente vai passar por todas essas etapas aí. Nós vamos ver estratégias de manutenção, vamos entender o que é uma manutenção orientada por falhas, só reativa, né? Vamos entender o que é ser responsivo, fazer ações preventivas. Vamos entender as filosofias que estão integradas na manutenção. Vamos trabalhar com metodologia TPM, que é uma filosofia, um modelo de gestão muito usado, não totalmente em todos os pilares, mas em uma boa parte dos pilares nas empresas. Vamos entender um pouco de manutenção de técnicas preditivas e vamos trabalhar basicamente com o que se está vendo hoje, que são as ferramentas para se buscar esse aumento de confiabilidade. É isso que hoje as empresas elas esperam do profissional. Ou seja, o profissional que eu sei fazer manutenção, eu sei fazer a preventiva. Esse profissional, para a empresa hoje em dia, ele é ultrapassado, né? O profissional que consegue ter toda a sua responsabilidade de fazer os planejamentos, de fazer as manutenções, é o que todo mundo faz. Tem muita gente que faz isso. Não precisa ser engenheiro. Agora, pensar ativamente e pensar proativamente, aí eu preciso de pessoas e profissionais que tenham bastante conhecimento de um todo de especialidades. Esses, sim, eles conseguem desenvolver uma boa gestão na manutenção, influenciar essa gestão para atingir esse objetivo. E esse enfoque é que as empresas estão buscando aí em engenheiro na manutenção. Eu recebo muito ex-alunos e alunos perguntando: professor, estou aqui no setor de manutenção, estou perdido, o que eu faço? Aliás, 40% dos nossos estágios
do IFES, que é uma mão de obra relativamente pequena em relação a outras instituições que têm um contingente de alunos maior, né? Tanto técnico como agora curso superior, nós vamos formar 70 pessoas por ano, quando todos os cursos estiverem rodando igual, né? Então, é uma mão de obra, uma quantidade pequena. Mais 40% dos nossos estágios na área de mecânica, e isso eu tenho ciência, porque o setor de estágio eu gerencio também, são na área de manutenção. E muita gente que acha que nem vou trabalhar nisso. Aliás, eu até posso dizer para você, não trabalhe. Se você puder não trabalhar em manutenção, não trabalhe. Porque se você for trabalhar em manutenção, é mais ou menos como um vício. Você acaba não querendo sair de lá. É uma coisa que te envolve bastante, né, na solução de problemas, na melhoria, na proatividade, nos resultados, e isso é uma coisa bem cativante. Mas a ideia do nosso curso ela vai passar por essas etapas, e o nosso foco maior vai ser no quadrante, né, superior aqui à direita, onde a gente vai enfatizar mais essa questão das filosofias, a integração com a produção, as técnicas de melhorias, manutenção preditiva, o controle para aumento da disponibilidade e performance, e principalmente a busca pelo aumento da confiabilidade. Ok? Bom, essa parte, então, é que eu gostaria de deixar para vocês. Eu queria ver se eu estava sem o chat ligado, se eu ficou alguma dúvida nesse entendimento, ou se há mesmo alguma outra pergunta em relação a isso que foi mencionado. Alguma colocação nesse momento? Não. Acho que não, professor, agora está tranquilo. Tá, na verdade, assim, pessoal, eu, dentro do possível, vou gravar todas as aulas, tá? Aliás, eu vou deixar de gravar agora, porque o que eu vou falar não tem nada a ver com gravação. Vou interromper aqui, né?